Olá, estamos aqui na nossa aula de hoje para uma pequena reflexão sobre a palavra de Deus. O objetivo meu aqui é debater com você, trazer esse pensamento, essa reflexão sobre se realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho aqui para refletir alguns pontos que nos levam a entender que sim, a Bíblia ela é totalmente confiável, 100% confiável, ela é sim a palavra de Deus e não podemos jamais duvidar dela. A primeira questão é a unidade da Bíblia. Para você ter uma ideia, foram 40 escritores que foram usados por Deus para escrever as Escrituras. Isso em um espaço lá de 1500 anos. Esses escritores, a maioria deles não se conheceram, viveram em épocas bastante distintas umas das outras. O nível cultural desses escritores era totalmente diferente. Você tem uma ideia? Salomão era rei, escreveu os seus livros dentro da recâmara do seu palácio. Davi escreveu em meio à guerra. O apóstolo Pedro, ele era pescador, conhecia o mar e os peixes. O apóstolo Paulo era jurista, poliglota, conhecedor das leis. Então, a gente vai ali para Amós, era pastor, mas quando a gente vai lá para Abacuque, agricultor. Mas a gente volta então para o salmista Asaf, que escreveu vários salmos, um levita. Mas quando você olha a unidade da Escritura, a Bíblia como um todo, parece que era a mesma pessoa escrevendo toda essa Bíblia durante esse período de tempo. Então, quando a gente pega e lê esses livros, parece que era a mesma pessoa que estava escrevendo, ou de repente a gente tem a ideia de uma mesa redonda, onde todo mundo estivesse ali junto, e um dizendo, olha para o outro, escreva isso, ou dizia para o outro, escreva isso. Então, foi escrita a Bíblia com essa harmonia literária. A segunda coisa que nós queremos falar aqui é sobre as profecias. As profecias, elas revelam a veracidade das Escrituras. Ou seja, as profecias são as palavras preditas que depois se tornam fatos. Essas profecias, elas estão espalhadas em todas as Escrituras. Por exemplo, quando você lê o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a palavra de Deus diz: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus lombos, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9,6 fala do menino Jesus que nasceria, que seria o rei de Israel e o rei de todas as nações. E esse fato aconteceu. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os meus servos e as minhas servas derramarei naquele dia o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, 29 e 30, fala do derramamento do Espírito Santo que aconteceria ali com a igreja, onde os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, os filhos e as filhas profetizariam, e haveria milagres, sinais e prodígios no meio da terra. E isso realmente aconteceu. O livro de Lucas, capítulo 21, versículo 20, fala da profecia do cerco de Jerusalém. Que Jerusalém seria cercada e sitiada e seria um dia de terror para Israel. E essa profecia aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito. Um outro fato curioso é o que está escrito no livro de Sinfonias, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16, que fala de um ato que abalaria o mundo, em que um homem poderoso choraria, e naquele dia as grandes torres altas cairiam ao chão e virariam pó. Em 2001, esta profecia também se cumpriu.
Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz que nos últimos tempos a ciência também se multiplicaria. E eu quero dizer para você que nós nunca tivemos na história da Terra um tempo onde a ciência fosse tão evoluída, aonde o conhecimento tivesse chegado a um nível tão alto como nós estamos vendo no dia de hoje. E eu gostaria também que você viesse comigo aqui e prestasse atenção ao que diz aqui no livro do profeta Naum, no capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte: os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como o de tochas, correrão como relâmpago. Esse texto de Naum, ele mostra um fato que hoje nós vemos acontecendo, que são carros velozes andando pelas ruas, com seus faróis acesos, incandescentes, e esses carros se chocando no meio das ruas e das estradas do mundo todo. Então, a Bíblia deixa bem claro que suas profecias, além dessa, tem tantas outras. Jesus disse que nos últimos dias haveria terremoto em vários lugares. E eu quero dizer para você que no Brasil não havia possibilidade de haver terremoto, porque não tinham placas tectônicas aqui no Brasil. Mas nos últimos dias nós temos visto alarmes e terremotos já no nosso Brasil. A profecia é o jornal de amanhã. A Bíblia mostra por si mesma que é um livro totalmente correto, confiável e que suas palavras são fiéis e verdadeiras. A Bíblia também é confiável porque ela é a palavra da verdade. A Bíblia é a verdade e todos os homens são mentirosos. Nunca ninguém, por mais sábio ou inteligente que fosse, teve a capacidade de desmentir a Bíblia, pois ela só fala a verdade. Ela é a palavra de Deus. Casos e fatos em que os homens tentaram desmentir na Bíblia, a arqueologia acabou encontrando provas, dando a entender mais uma vez que os homens estão errados e a palavra de Deus está correta. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Uma outra coisa que nos leva a entender que a Bíblia é confiável, como sendo sim a palavra de Deus, está no fato de ser um livro que tem uma eficácia poderosa na vida daqueles que a praticam. Todos os seres humanos que buscaram a palavra de Deus, leram e colocaram em prática seus ensinos, acabaram se dando muito bem em suas vidas. Ela é o livro mais poderoso do mundo. Existem muitas pessoas buscando livros, receitas, métodos para encontrar sucesso. Mas o sucesso está bem diante dos nossos olhos. Apenas lendo a palavra de Deus e obedecendo tudo o que ela ensina, vai dar tudo certo. Mas você pode desejar viver segundo os desejos do pecado e acabará dentro de uma sarjeta, depressivo e abandonado pela vida, pois o sucesso e o fracasso estão apenas em conhecer e obedecer às palavras de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpres, compará-lo-ei ao homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, porque foi grande a sua ruína. E eu quero encerrar aqui dizendo que você pode sim confiar nas Escrituras como sendo o livro e a palavra de Deus, porque a Bíblia é o livro mais atualizado de todos os tempos. Eu sempre digo que a Bíblia é o jornal de amanhã, pois está mais atualizado do que qualquer geração
de todos os tempos. Um exemplo: as grandes empresas hoje estão de olho nas pessoas com qualidades de design thinking, soft skill, que é a capacidade de pensar alto e lidar com problemas e situações sem perder a lógica e o bom senso. Só que a palavra de Deus, ela já nos ensinou isso há 2000 anos atrás, com um nome clássico, intitulado de O Fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e controle emocional. Contra essas coisas não há lei. Há um tempo atrás nós vimos uma discussão se a Terra era mesmo plana ou redonda. E os homens discutiam para entender. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor está sentado sobre o globo da Terra. Se os homens lessem a Bíblia, teriam claramente compreendido qual é o formato da Terra. Isso está lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. E para encerrar, se você quer ler um jornal atualizado, se quer alguma coisa que está com os olhos lá no futuro, leia a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.